Foi. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente, vou até puxar um outro slide aqui, na verdade, para a gente retomar aqueles conceitos lá, para eu perceber se ficou alguma coisa fora do lugar ou alguma dúvida aí. Então, qual foi o primeiro conceito daquela aula? A primeira coisa que a gente fez foi definir, né? Vou fazer uma sequência aqui. A gente definiu trabalho. Então, a gente está entrando no outro tópico de estudo. E se a gente for pensar, eu posso falar assim: isso aqui não tem nada a ver com leis de Newton. Não, tem tudo a ver, né? Na verdade, o que a gente vai fazer é resolver os mesmos tipos de problemas, tá? Então, esse formalismo de resolver esses problemas de movimento, né? Com trabalho e energia, ele é até mais amplo. Ele consegue resolver aqueles problemas todos que a gente conseguiu resolver por lei de Newton e vários outros, tá? Então, ele é mais abrangente, se a gente for pensar, a gente continua tentando resolver problema de queda dos corpos, de corpos se movimentando de um ponto para outro, sofrendo deslocamento, mesma coisa, tá? Só que a gente vai usar agora grandezas escalares para caracterizar esse movimento. Antes a gente estava usando só grandezas vetoriais, né? Aceleração, velocidade, deslocamento. Agora vão entrar essas duas grandezas, que são trabalho e energia, que vocês viram lá nessa aula, que elas têm unidade de Joule. Trabalho e energia têm unidade de Joule. Então, são grandezas que estão intimamente relacionadas. Né? A gente pode pensar, o que é trabalho? O que é energia? Ao mesmo tempo, é um pouco abstrato a gente ficar pensando sobre isso, né? Então, vamos para o lado, né, colocar umas fórmulas aqui para o lado mais matemático e ir pensando no significado disso, físico disso. Então, a gente definiu quando a gente fala trabalho, a gente fala que o trabalho é realizado por uma força, né? Então, a gente definiu trabalho de forças constantes, né, pessoal? O que é o trabalho de uma força que é constante? Você tem um objeto lá, por exemplo, que está se movimentando, e existe aqui, ó, vamos supor que eu vou chamar essa força de força F, existe aqui também o peso, a normal e a força de atrito, por exemplo. Todas essas forças são forças constantes. O que quer dizer isso? Elas têm o mesmo valor o tempo inteiro na trajetória, né? Então, o trabalho dessas forças pode ser dado pelo produto escalar simplesmente da força com o deslocamento. Lembra que não é distância percorrida, né? É deslocamento. Então, você tem dois vetores para você analisar, ó, força, vou pegar a força F, e deslocamento, vamos supor que o bloco está andando para frente. Produto escalar, então, o resultado é um escalar, que vale, então, o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Nesse caso aqui, ó, qual que é o ângulo entre os vetores? Zero. Zero, né? Esses vetores são vetores paralelos, então a gente teria que cosseno de 0 é 1, seria o caso de realização de um trabalho máximo, né, em termos de módulo, máximo em termos de módulo, né? Agora, se os vetores são antiparalelos, por exemplo, a caso da força de atrito lá, ó, a força de atrito atua sempre para trás no movimento. E vamos supor que o corpo está se deslocando sempre para frente, aí. Então, o que a gente vai ter é que a força de atrito, né, ela diminui a velocidade desse bloquinho, e o ângulo aqui é 180 graus. Certo, gente? Então, o cosseno de 180 seria menos 1. Então, a gente está vendo casos de trabalho de forças constantes. E esse trabalho, ele pode ser zero, ele pode ser maior do que zero, ele pode ser menor do que zero, porque é um escalar, é um número, né? Então, eu vi alguns comentários no vídeo, eu tinha dificuldade em entender o que é um trabalho negativo. Ficou claro isso? Não apenas matematicamente. Se eu falar que uma força realizou um trabalho de menos 10 joules, o que isso significa fisicamente para vocês? Ou isso só vem entendeu? Ou você só associa assim, beleza, é 180. O que vocês acham, gente?
Tem alguma coisa a mais o fato de uma força realizar um trabalho negativo? A física disso aí ficou muito clara lá, no teorema do trabalho energia cinética, que a gente viu também nesse vídeo, né? Então, um outro ponto importante daquela aula foi o teorema do trabalho, energia cinética aqui é a energia associada ao movimento dos objetos, né? Então, vamos retomar esses conceitos aqui. Então, ó, energia cinética, vou representar por essa letra Kazan aí. Energia cinética, a gente definiu lá que é meio da massa de um objeto vezes a velocidade desse objeto ao quadrado. Eu posso pensar, pessoal, que energia é a capacidade de realizar trabalho. Pensa bem, né, quando você tem energia, você tem a capacidade de realizar o trabalho. É exatamente isso. Por quê? Aí você pensa nas conversões de energia. Você come um alimento, o alimento tem caloria, você olha na embalagem dele, caloria é unidade de energia, né? É unidade de trabalho também. Caloria e joule, né? Então, aquele alimento, né, digerido lá vai te dar tantas calorias de energia, uma energia química que vem do alimento. Então, se você tem essa energia, lá você tem a capacidade de realizar um trabalho, né? Ou seja, converter essa energia química, por exemplo, em outra forma de energia, como, por exemplo, o quê? Movimento. Então, converter a energia química em energia térmica, em energia cinética, por exemplo, tá? Então, lembrem sempre disso. Trabalho, ele consiste numa conversão de energia em outra, tá? Então, né, se eu tenho energia química, eu realizo um trabalho e transformo isso numa outra forma de energia, tá? E energia é a capacidade de realizar trabalho. Agora, então vamos pensar assim, se eu tenho energia cinética, eu tenho capacidade de realizar trabalho, então, porque eu tenho um tipo de energia que é a energia cinética, como é que eu posso pensar nisso? Pensa num carro, por exemplo, né? Você tem um carro andando, ele tem uma certa energia cinética, que é o escalar lá, meio de mv quadrado. Imagina que você tem uma parede aqui, né? Lembra, se esse carro bate na parede, ele destrói uma parede. Ele tem a capacidade de realizar esse trabalho, né? De realizar né? De transferir essa energia que ele tem para um outro objeto, né? Ou de uma outra forma. Qual forma que essa energia vai ser convertida? Vai ser convertida em calor, vai ser convertida em energia sonora, porque vai dar um batidão ali, tá? Aí, pessoal, a física ali está onde? Que a gente associou isso com as leis de Newton, do sinal que eu estou falando. Toda vez que você tem toda vez que você tem um trabalho total realizado sobre um corpo positivo, então olha, por exemplo, desmancha todas as forcinhas aqui, ó. Pode deixar peso e normal, né? Porque peso e normal aqui nem estão realizando trabalho, porque elas são perpendiculares, não é isso? Então, ó, peso e normal não realizam trabalho, você tem a sua forcinha F e está se deslocando lá para frente. Essa força realiza um trabalho positivo, e o que aconteceu com a energia cinética desse sistema, pessoal? Lá nas leis de Newton, você sabe, quando a força está lá no mesmo sentido do deslocamento, o corpo acelerava, não é isso? Se ele acelerava, ele ganhava velocidade. É porque agora eu vou ter aceleração no mesmo sentido da velocidade. Então, o trabalho total positivo leva a um aumento da velocidade do corpo, um aumento da energia cinética do corpo. Entendeu? A gente está olhando de outra forma. Você já sabia isso por lei de Newton. Se você tem um trabalho total sobre o corpo negativo, então imagina você ter lançado um objeto para frente, né? Então ele está se deslocando para frente, mas a superfície é rugosa. Então a sua força resultante é o atrito para trás. Então o trabalho resultante vai ser negativo. O que você sabe que acontece, né?
apareceu uma aceleração lá, que é contrária à velocidade, o sistema perde velocidade, a velocidade diminui, energia cinética do sistema diminui. E se o trabalho total é igual a zero, então imagina lá que você tem o peso e é normal só, trabalho resultante é igual a zero, então quer dizer que a velocidade permanece constante ali, né? Constante igual a zero ou constante igual à velocidade do MRU, se ele estiver andando para frente, tá? Então, o que a gente fez nesse início daquela aula foi fazer uma associação de cinemática e dinâmica, né, de força e aceleração, com essa grandeza, trabalho resultante atuando sobre o corpo, tá? É um teorema também que, às vezes, a gente está com dificuldade de resolver algum problema por energia, porque a gente está esquecendo desse teorema. Esse teorema, muitas vezes, ele nos dá a informação que está faltando para a gente ir para frente na resolução, tá? Vou comentar aqui, pessoal, alguma dúvida disso aí? Dessa questão de trabalho, sinal do trabalho, energia, cinética? Tranquilo. Então, vamos lá. Uma outra coisa aqui, né, que é a parte mais difícil daquela aula de trabalho, matematicamente, é quando a força não é constante. Não sei se isso, né, a princípio ninguém colocou nenhuma dúvida lá, esse é um aspecto importante, tá, pessoal? Porque lembrem que se a força não é constante, como é que eu posso usar essa expressão? Não tem jeito, né, porque eu não vou ter um valor único da força ali para usar. Então, aí a gente tem o caso. Isso que eu quero que fique claro aqui para vocês, vou pegar até o caso mais geral, ó. Qual que é a definição de trabalho, no caso mais geral possível? É a integral de F escalar dr. E essa integral é uma integral de caminho que a gente fala. Uma integral de linha, e isso é muito importante, tá? Então, ó, pense o seguinte, o que significa calcular matematicamente o trabalho de uma força que está variando com a posição o tempo inteiro? Então, pensa que você está aqui, ó, no seu sistema de coordenadas, x, y, z lá, e essa partícula está fazendo uma trajetória lá doidona, ó, no espaço, tá? Isso é 3D. Aí, essa força, aqui, ó, essa força aqui tem um parênteses aqui, que ela é um F de R. Então, para cada R é o vetor que localiza a posição ali na trajetória, não é isso, gente? Em relação à minha origem, né? Ah, esse é o meu vetor R1, R2, etc, né? Então, eu estou falando aqui que a força em cada ponto é uma função da posição, ó. Então, nesse ponto ela está para lá, nessa outra posição ela está para cá, nessa outra posição ela está para cá, por exemplo, tá? Uma força que depende da posição. Mas o que é o meu DR? DR, pessoal, é como se fosse o meu R é a minha posição, né? DR é o diferencial da posição, é dar aquela andadinha infinitesimal, né? Então, como é que eu represento o DR? DR é um vetor infinitesimal de deslocamento, ó. Então, nesse ponto aqui, olha, deixa eu escrever de outra cor. Ó, lembra que se você tem um gráfico de posição lá, da sua trajetória, a derivada, né, o DR, não é sempre tangente à trajetória? Então, meu elemento DR, ele tá bem aqui, ó. Meu DR, pequenininho, infinitesimal, tá? E nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho aqui que eu também representei, o DR é tangente àquela curva vermelha, ó. DR. Estão vendo que existe um ângulo ali, né? Um ângulo entre F e DR, né? Ó. Esse aqui eu desenhei tudo muito parecido, né? Deixa eu mudar esse aqui. Aqui vai estar o meu DR, e vamos supor que a minha força, vou fazer mais para cá, assim. Então, aqui, ó, já tem um ângulo diferente entre F e DR. O que é o calcular o trabalho para eu sair dessa posição R1, azul, e ir lá para a posição R2, lá no final da trajetória,
ou seja, tendo feito um deslocamento, né? Então, o trabalho, pessoal, é você computar nessa linha, ó, todos os produtos escalares e ficar somando, porque quando você faz um produto escalar é um número. Então, você vai ficar somando, como se somasse tudo ao longo do caminho. Isso que é a integral de linha que vocês ficam vendo lá no cálculo, tá? É fazer essa combinação ao longo desse caminho. Então, olha, é como se eu computasse tudo. Se isso fosse discreto, o que eu ia fazer? Ah, computa esse produto escalar aqui, desse F com esse DR, com esse ângulozinho lá. Ah, e dá um valorzinho. Ah, computa esse, dá outro valorzinho, e soma tudo. Como é uma coisa contínua, o que você vai fazer? Uma integral, tá? E se você, aí como é que você vai resolver isso? Você tem que ter uma expressão para força, né? Então, pegando o caso mais simples aí, que é um caso unidimensional, imagina que a sua força só depende de x, né? Então, vamos supor que a força vale 2x mais 3 newtons. Então, para cada valorzinho de x que eu estou lá na minha trajetória, eu tenho que estar atuando uma força diferente. Ah, então aqui, ó, imagina que você está no eixo x, você vai deslocar de x1 até x2. Só que aí, e aqui está a sua origem, né? Aqui do eixo x. Só que para cada pontinho do seu eixo x, a sua força tem um valor diferente, que é esse f de x aí, tá? Ah, então, como é que eu vou calcular o trabalho que eu vou fazer? Então, é pegar cada forcinha, cadê meu elemento de deslocamento? Meu elemento de deslocamento é o meu dx, não é? Minha diferencial de deslocamento em x é o meu dx. Então, como é que eu vou calcular esse trabalho? Ah, eu vou ter que computar todos esses somatórios. Então, vai ser a integral de 2x mais 3 dx, em que quais são os meus limites de integração? Olha, eu vou desde x1, que é a minha posição inicial, até x2, que é a minha posição final. Então, aí consigo resolver analiticamente um problema desse, tá? Mas para a gente não só ficar fazendo conta, entendam mesmo o que significa isso, esse produto, tá? É você realmente pegar e fazer a projeção de um vetor no outro e somar, tá? Então, tá, isso nos casos de trabalho com força não constante. E aí, para a gente seguir aqui para falar de conservação ou não da energia mecânica, nós vamos lembrar de duas grandezas que a gente também definiu lá, que são as energias potenciais gravitacional e elástica, tá? Então, pessoal, eu não vou refazer tudo aqui não, mas a gente analisou dois casos, né? Tipo um objeto sendo lançado para cima, né? Subindo. Então, aqui é uma força impulsiva que atuou, que deu velocidade para esse objeto sobe. Imagina que aqui está o chão, por exemplo, né, que é a minha referência y igual a 0. Então, esse objeto sobe de uma altura y1 até uma altura y2. Nessa subida, o tempo inteiro a força peso está atuando, né, uma força constante. E o que a gente fez? Calculou o trabalho da força peso, né? Como é que eu calculei o trabalho da força peso? Vocês lembram? Isso está lá no vídeo. Alguma dúvida disso aí, gente? Trabalho, o peso é constante. Então, é força vezes deslocamento, né? O deslocamento é como se fosse um dy aqui, ó, né? Onde eu vou de y1 até y2. Então, o deslocamento é y2 menos y1, né? É exatamente esse tamanho aqui. Então, a gente fez as contas lá e a gente achou que o trabalho da força peso vai ser igual tanto na subida ou na descida, tá? Era igual a mg y1 menos mg y2. Então, essa que é a dificuldade dessa matéria, é mais nessa parte aí. É difícil, às vezes, compreender isso, tá? Parece muito abstrato, mas isso tem uma grande importância. Olha, vocês estão vendo que o trabalho da força-peso deu certinho, uma grandeza menos outra grandeza, que só dependem da posição do sistema.
Tá, ó, o trabalho da força-peso só depende dessa variação dessa grandeza MGY, da posição lá, menos a outra posição, tá? Vou chamar até isso aqui, ó, de YI menos YF, para ficar mais fácil. Então, se eu rearranjar os sinais aqui, eu vejo que dá isso aqui, ó, menos MG YF menos MG YI. Então, a gente viu que o trabalho da força-peso é menos essa variação aqui, ó, e a gente chamou de energia potencial gravitacional, esse MGY, então o trabalho da força-peso ficou menos delta U gravitacional. Entenderam? Lembram disso aí, ó? Então, a gente, ó, começa por partes, relembra a aula por partes. Como é que calcula o trabalho da força-peso aqui na subida ou na descida? Ah, é o caso mais fácil, força vezes deslocamento. Quando você fizer essa conta, vai dar exatamente isso aqui. MGYI, posição inicial, menos MGYF. Se você rearranjar, para ficar o final menos o inicial, para você ter a variação, né? Vai ficar menos um delta. Delta o quê? Eu estou chamando essa grandeza de massa vezes gravidade vezes posição, em relação à minha origem lá, de energia potencial gravitacional. Então, o trabalho da força-peso é menos delta U gravitacional. Então, aqui tem dois conceitos importantes. Energia potencial gravitacional está associada à posição de um objeto em relação a um sistema de referência, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Aqui no exercício, eu quis que o meu y igual a zero fosse aqui no chão. E cresce positivo aqui para frente, tá? Ah, eu dei esse exemplo aqui na outra sala, aqui, ó. Ah, e se eu estivesse fazendo um exercício, Ive, que eu lancei esse objeto, essa bolinha, da mão do menino aqui, ó, e aqui está o chão. Então, a primeira pessoa colocou o y igual a zero no chão, né? Ah, mas se eu quisesse, na verdade, Ive, fazer o y igual a zero aqui na mão do menino. E então, aqui seria a referência dela de energia potencial zero, e aqui ela teria uma certa energia potencial, que era mg vezes essa alturinha aqui só, e não a alturona até o chão. Não tem problema nenhum, tá, gente? Energia potencial, a referência dela zero, ela é totalmente arbitrária. Mas você tem que escolher e tem que manter isso até o final do exercício, tá? Então, se você tem um exercício de um cara lançando um objeto para cima, você vai trabalhar com o conceito de energia potencial, você tem que escolher o zero. O zero pode ser na mão dele, no chão, na cabeça dele, onde for, onde você achar que vai ser mais conveniente para você. Tá? O importante é que você faça a letra A sim, a letra B sim, faça tudo igual, uma vez iniciada a sua escolha, tá? Então, então eu pergunto para vocês o seguinte, né? Nesse contexto aí que eu falei, faz sentido ter energia potencial gravitacional negativa? Ah, você fala a gravidade negativa, no caso, né? Não o G, não Sim, a aceleração da gravidade, mas o U mesmo. Eu sim. posso calcular U igual a mg, y lá, e achar, por exemplo, menos 10 joules, ou não? Energia Pode, potencial é sempre positiva. pode. Caso na primeira forma, por exemplo, se o F for maior, aí o final vai ser negativo. Como é que é? Repete aí, Wagner. Na primeira, que é o Y inicial menos o Y final. Se ele, por exemplo, for maior, for 10 e o primeiro for 5, aí vai ficar uma força negativa, né? Mas Calculando aí, da forma. aí o trabalho vai dar negativo, né? Isso. Mas aí, no caso do trabalho, para ele ser negativo, acho que a bolinha teria que, no caso, ir contra a força gravitacional, né? Teria que subir. Se a bolinha estivesse subindo, o trabalho, no caso, seria negativo, é isso? Isso. Se a bolinha estiver subindo, o trabalho é negativo. Hum, Peraí, isso, faz sentido isso, gente? Porque, olha, trabalho é menos a variação da energia potencial gravitacional.
Se eu estou subindo, o que está acontecendo com a minha energia potencial gravitacional? Está aumentando ou diminuindo? Diminuindo? Aumentando. Porque, olha só, minha energia potencial, eu estou aumentando o Y, ó. Então, à medida que eu estou lançando a minha caneta para cima, minha energia potencial está aumentando, não é? Não, Pedro, não. Vem cá. Fala oi com o pessoal aqui. Fala só oi com eles, gente. Meu filho quer dormir, vocês estão atrapalhando o sono do meu filho, gente. Pode ir lá que a mamãe já vai terminar. Pode ficar tranquilo. Pode. Então, olha só, pessoal. Se a energia potencial está aumentando, o trabalho é menos a variação da energia potencial, o trabalho é negativo, ok? Isso que vocês falaram está certo, mas vocês estão falando que o trabalho é negativo. O trabalho negativo a gente já viu, a gente já entendeu que existe. Mas eu quero saber se existe um valor. Pode existir e falar assim, a energia potencial dessa caneta é menos 10 joules. O que vocês acham? Acho que pode existir, sim, caso... Em outros esquemas, né? Mas pode existir. Não, caso, dá uma justificativa aí, Wagner. Quando ela tá caindo? Ou então tenha, tipo, uma gravidade atuando separadamente. Eu não sei explicar, mas acho que pode sim. Isso está relacionado à direção do movimento também? Vamos pensar se está relacionado à direção do movimento, que alguém falou caindo aí também. Pessoal, ó, eu defini, vamos supor, tá? Que eu defini meu referencial no chão. Vamos supor que eu defini meu referencial no chão. Se eu definir o meu referencial no chão e lancei a bola, se ela está subindo, em qualquer ponto enquanto ela sobe, minha energia potencial vai ser positiva, concorda? Porque é M vezes G vezes o Y. Y é a partir do zero ali, ó. Né, ó, Y1, olha lá, o tempo inteiro o Y é positivo. Aí na descida ela só está descendo, mas o Y continua medindo a partir do zero. Então, o Y aqui, ó, tudo que for para cima do zero é positivo. Então, não é uma questão relacionada à subida e descida. Concordam? A questão, pode existir energia potencial negativa, tá? Mas a questão está relacionada à sua referência. Porque, gente, se alguém colocasse, então, como eu falei que podia lá, que a origem é arbitrária, se alguém colocasse o Y igual a zero na mão do menino, agora esse aqui é o meu Y igual a zero. Então, enquanto ela está subindo, beleza, né? O U vai ser sempre positivo. Mas e quando ela estivesse aqui, ó, caindo, quase chegando no chão? Qual que é a energia potencial nesse ponto aqui, ó? O é mg vezes o y. Que y? Ó, o y a partir do zero. Esse y está para trás da origem, digamos assim, né? Então, esse y aqui vai ser negativo. Então, você pode ter energia potencial gravitacional negativa? Pode, depende de onde eu coloquei minha referência. Entendeu? Então, às vezes, Wagner está resolvendo um problema, que ele bota a referencial de energia dele num ponto, e que começa a achar uns valores de energia potencial, tudo negativo, tem problema não, isso faz parte da escolha da referência dele. Tá? O resultado final vai dar certo, né, para todo mundo, por quê? Porque o que tem sentido físico não é um valor de energia potencial, mas uma variação de energia potencial. Tá? Variação de energia potencial é que é importante para a gente. Pensa lá no elétron pela bateria, tá?
A bateria está ali exercendo um trabalho, ele está ganhando uma energia potencial, não importa a energia potencial dele ali naquele ladinho, o que importa é o tanto que ele ganhou de energia potencial elétrica ali, tá? Então, esse é um ponto importante que vocês vão perceber que eu vou mencionar nos exercícios toda hora, tá? Onde está o seu zero de referência? E, ó, então, lembrem que energia potencial é uma energia que potencialmente vai se transformar em outra. Não é isso, ó? Energia potencial gravitacional associada à configuração do sistema. Quando eu soltar essa caneta, essa energia potencial vai se transformar em quê? Quando Energia ela cai cinética? em energia cinética. E quem fez essa transformação de uma energia em outra? Eu soltei. O trabalho. Quem fez o trabalho da força? Gravitacional. Da força gravitacional. Então, é a força-peso, a gente fala que a força-peso é uma força conservativa, porque o que ela faz? Ela simplesmente converte energia potencial gravitacional em energia cinética, sem perdas, tá, gente? Sem perdas. Se eu tinha lá 10 joules de energia, deixa eu desenhar aqui, né? Estou desprezando todas as resistências do ar, desprezando o barulho da caneta quando cai no chão, porque aí não, né? Estou considerando um sistema ideal, perfeito aí. Em que eu tenho aqui, ó, a minha caneta lá em cima. Imagina que essa caneta estava inicialmente paradinha, que eu estou segurando ela, a energia que ela tinha era de 10 joules. Aí, quando eu solto, o peso começa a exercer esse trabalho dele, convertendo essa energia potencial em energia cinética. E quando essa bola chegar, essa caneta chegar lá no chão, qual que é? Ela tem velocidade no chão, gente? Quando ela chegar lá batendo lá? Tem a velocidade, ainda Tem tem. velocidade, Né? tem velocidade final alta, né? Aqui no alto a velocidade é 0, e aqui a velocidade é grande, ela chega batendo no chão. Então, vocês veem que toda a energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética. E na ausência de perdas ali, de qualquer atrito, essa energia cinética também vai valer 10 joules. Então, houve uma total conversão de uma forma em outra sem perdas, tá? Isso, então, a gente fala que o peso é uma força conservativa. Da mesma forma, no lançamento vertical. No lançamento vertical, você deu velocidade, não é força, né? Você deu velocidade para essa bolinha, ou seja, ela tem energia cinética, ela foi lançada. Então, imagina que ela tem uma energia cinética de 10 joules. Depois que eu lancei, né, eu não faço força nenhuma, é uma força impulsiva, a sua caneta está subindo, mas tem o trabalho da força-peso, né? Força-peso atuando o tempo inteiro. E o que o peso vai fazer quando eu atingir a altura máxima, gente? Quanto que é a velocidade na altura máxima? 0. 0. Então, o que aconteceu na subida? O peso converteu toda a energia cinética de lançamento em energia potencial gravitacional. Então, aqui lá em cima, o U é igual a 0. O peso é uma força conservativa. Aí, no meio do caminho, como é que é no meio do caminho? No meio do caminho, tem tanto cinética como potencial. Metade cinética, metade potencial. Então, as formas de energia, elas vão mudando, mas, no caso de só haver forças conservativas, a energia como um todo é conservada. A energia mecânica é constante, tá? Ela só altera de forma. Às vezes é só cinética, às vezes é só potencial, mas a soma das duas é sempre constante, tá? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo. E aí, nós discutimos também o trabalho realizado pela força elástica, que é exatamente a mesma coisa. A força elástica também é uma força conservativa. Então, lembrem, ó, nós discutimos lá. O que é energia potencial elástica? Então, aqui peguei e estiquei um bloquinho para além da posição de equilíbrio, né? Existe uma energia potencial elástica ali. Por quê? Porque é uma energia armazenada naquele corpo.
Energia potencial elástica é meio de K, X ao quadrado. Esse K é o quê? K é a constante de mola, né? Deformação elástica, é isso, né? Isso, constante de deformação elástica, constante da mola, ele não é energia cinética, né? Não confundir os Ks. A unidade da constante da mola é newtons por metro. Ah, de onde que isso vem? Vem da força elástica, né? Força elástica, lei de Hooke, é menos Kx, né? Que vocês viram lá no vídeo. A força é a constante vezes a deformação. A constante elástica, pessoal, constante da mola, tem a ver se a mola é muito dura ou se a mola é muito mole. Aquelas molas molengas têm um K muito pequenininho, aquelas molas duras têm um K muito grande, tá? Então, olha, toda vez que existir deformação, vai existir energia potencial armazenada. Porque potencialmente essa energia vai se transformar em outra forma. Aí, quem faz isso? Uma força, ó, a força elástica. Mesma coisa do peso. Quando eu soltar esse bloquinho, a força elástica passa a agir, não é isso? Lembra que a força elástica, ó, pela lei de Hooke aqui, a força elástica é uma força restauradora, ela atua sempre contrária à deformação do sistema, ela quer fazer o bloco voltar para o zero, né? Então, olha, a força elástica, cadê o deslocamento? Ó, o deslocamento vai estar para cá. Então, a força elástica realiza um trabalho, ela é uma força conservativa, então ela vai converter energia potencial elástica em qual tipo? Cinética. Exatamente. Então, o bloco ganha velocidade. Se eu perguntasse para vocês, quando o bloquinho passar aqui na posição de equilíbrio, quais são as formas de energia aí que ele tem? Energia potencial elástica, no caso aí. Tem energia potencial elástica no equilíbrio? O que vocês acham? No ponto de equilíbrio, quando o bloquinho passar pelo zero ali, quanto que vale a deformação? Zero também. Zero. Então, ó, lembrar que deformação é o tanto que eu estou deformado, esticado ou comprimido da posição de equilíbrio. Então, quando o bloquinho passa pelo zero, a mola não está nem esticada e nem comprimida. Então, a deformação é zero, tá? Então, olha, em x igual a zero, não existe energia potencial elástica. Nossa, mas antes existia muita energia potencial elástica. Vamos supor, nesse ponto aqui existia de novo 10 joules de energia potencial elástica. Fiz a conta lá do meio de Kx2, deu 10 joules. Mas essa energia desapareceu? Não, a energia nunca desaparece, né? Então, o que a força elástica fez? Converteu essa energia em energia cinética. Não é, gente? Quando o bloco passa pelo ponto de equilíbrio, ele passa vazado. É o ponto de máxima velocidade do bloco, vai ser no equilíbrio, né? A energia potencial elástica ali é zero, por que o bloco não para ali, naquele ponto? Porque ele tem inércia. Ele está indo, ele passou ali por uma grande velocidade, ele continua para frente. Né? Se você empurrar um bloco, lembra disso, numa pista sem atrito, ele vai para sempre, né? Então, aí, beleza, o bloco vai passar pela posição de equilíbrio e vai começar a apertar a mola. Então, a partir do momento que esse bloquinho começa a apertar a mola agora, para onde que está a força elástica? Força elástica já mudou, ó. Passou do zero, a força elástica já inverteu. Por quê? Porque ela é menos Kx. Ela é sempre contrária à deformação. Então, se eu começo a comprimir, ela inverte. Ela quer fazer o bloco voltar para o zero. Então, ó, em termos das leis de Newton, o que está acontecendo? Olha, tem uma força para a direita, gerando uma aceleração para a direita e uma velocidade para frente. O bloco vai frear. E aqui a gente está falando em outro contexto agora, ó. Existe uma força elástica que está realizando um trabalho e agora esse trabalho está fazendo o quê? Convertendo a energia cinética, que estava máxima aqui,
em energia potencial gravitacional elástica, em energia potencial elástica. Só que agora na compressão, né? Lembra que comprimida aquela mola também tem muita energia armazenada. Se você soltar, o bloco vai de novo. E esse sistema fica assim para sempre. Esse sistema é conservativo. A força elástica fica o tempo inteiro convertendo potencial em cinética. Ok? A não ser que apareça aí um atrito, esse atrito começa a realizar um trabalho negativo e vai roubando energia mecânica do sistema. Tá? Se isso não acontece, o sistema é conservativo, a energia total é mantida a mesma. Tá? Ok, né? A gente viu no vídeo lá também que o trabalho da força elástica correspondia a menos a variação da energia potencial elástica. Energia potencial elástica meio de KX2. Lembra que a energia potencial elástica aí, ela vai ser positiva tanto na compressão quanto no esticado aqui, porque ela é ao quadrado, né? A deformação pode ser negativa, mas ela vai estar sempre ao quadrado, tá? Então, de novo, energia potencial associada a uma configuração do sistema. Ah, existem outras forças conservativas? Existem. Por exemplo, a força elétrica, né? Ó, vocês vão ver lá em Física 3. Se você tem um sisteminha, um par de cargas opostas, que por alguma razão está sendo mantido em repouso ali. Sabe que a natureza desse sistema é atrativa, né? Existe uma força de atração entre cargas opostas, então, naturalmente, esse sistema, né, uma carga vai ser levada à outra. Então, o sistema só fica em repouso se tem alguém ali, alguma coisa ali mantendo esse sistema. Então, a gente fala que existe uma energia potencial elétrica associada a essa configuração das cargas. Se fosse positivo com positivo também, ó. Que a tendência natural agora seria repulsão e o sistema está ali paradinho. Então, tem uma energia armazenada, tá? E potencialmente, a energia elétrica, potencial elétrica, vai se transformar em outros tipos, em energia cinética, né? Em energia térmica, então você pega a energia do secador, a energia elétrica vai se transformar em energia térmica, né? Por efeito Joule, vai se transformar em energia mecânica, em cinética, tipo o liquidificador, tá? Então, são forças conservativas. Então, para finalizar, aqui tem um conceito importante também, pessoal, só para... Isso pode aparecer em alguma questão aí, que pode pegar vocês, para não pegar vocês de surpresa, aí você pode perguntar, beleza, aí, a força-peso é conservativa, a força elástica, a força elétrica, o que mais? Como é que eu vou saber? Se pegar uma outra aí, uma outra que eu não sei, que eu tenho uma fórmula, tá? Ah, me deram essa fórmula aqui, ó, F é igual a, sei lá, tá? 3x2 mais 4x menos 2. Essa força é conservativa? Então, o que você vai fazer? Uma força que é conservativa, pessoal, toda vez que você calcular o trabalho dessa força numa trajetória fechada, o que é isso? É você sair de um ponto, fazer qualquer coisa e voltar para o mesmo ponto. Quando você fizer isso, vai dar zero esse trabalho, tá? Então, você comprova isso lá, você comprova isso para força-peso e para força elástica, ó. Se o trabalho da força-peso, ó, é um MGYI menos MGYF, só depende dos pontos inicial e final, estão vendo? O trabalho de forças conservativas só depende dos pontos inicial e final. Então, numa trajetória fechada, não quer dizer que é uma curva, não, tá, gente? É ir e voltar. Numa trajetória fechada, o seu ponto inicial e o final são os mesmos. Então, o trabalho vai dar zero. Tá? Dessas forças. Da força elástica, a mesma coisa, ó. Trabalho da força elástica, se você fizer essa conta lá, ó, fizer resolver a integral da força elástica, vai ser menos meio de K, x, F ao quadrado, menos meio de K,
xi ao quadrado. Ó, de novo, se eu pego a mola, estico, depois comprimo e volto, ó, o inicial e o final são iguais, vai dar zero. Então, esse é um caminho para você. Se você pegar uma força diferente na reta, você descobrir se ela é conservativa. Faz a integral dela no caminho fechado, quer dizer, de x1 até x1. Der zero, ela é conservativa, tá? Então, para a gente começar os exercícios aqui, né, para não ficar tão abstrato aí, vamos retomar nosso formulário aqui, gente, que esse formulário é grande. Então, energia cinética é meio de mv quadrado. Energia potencial gravitacional é mgy. Né, tem muita gente que fala mgh, mas é mgy, tá? Energia potencial elástica é meio de kx2. Ok. Agora, eu estou falando para vocês, estou definindo um novo conceito que é a letra E, que é energia mecânica. Energia mecânica é a energia total associada àquele sistema. É a soma da energia cinética com as energias potenciais. Mas eu estou lá no alto de uma montanha e tem uma mola lá no alto, e eu escolhi que aqui é o meu y igual a zero. E o bloquinho está lá. Então, nesse ponto aqui, ó, esse sistema vai ter potencial gravitacional, vai ter potencial elástica. Você vai computar tudo, tá? Se ele estiver andando, vai ter energia cinética. Então, energia mecânica é energia total associada a esse sistema ali, né? Num determinado ponto. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Notem aqui do teorema do trabalho, energia cinética, eu tenho que o trabalho total realizado sobre um corpo é a variação de energia cinética desse corpo, né? Que é, então, Kf menos Ki. Só que o que é um trabalho total realizado sobre um corpo? O trabalho total é o trabalho tanto das forças conservativas, que são essas forças peso, elástica, elétrica, que aparecerem lá, como pode também, né, ter o trabalho de forças não conservativas, como um atrito, um motor que está lá forçando o sistema, dando energia mecânica para o sistema, né? Então, o trabalho total é o trabalho das forças conservativas e não conservativas. Isso vai ser igual à variação de energia cinética do sistema. Olha só, pessoal, o que é o trabalho de forças conservativas? A gente viu que o trabalho de forças conservativas sempre corresponde a um negativo da variação de energia potencial associada àquele sistema, não é? O trabalho da força peso era menos ΔU gravitacional. O trabalho da força elástica era menos ΔU elástico, tá? Então, mais o trabalho das forças não conservativas é igual a Kf menos Ki. Estou só deduzindo aqui para não ficar muito jogado lá para vocês. Ó. Então, menos, o que é ΔU? Energia potencial final menos a inicial. Mais, tá, não conservativos é igual a Kf menos Ki. Vou passar isso aqui para lá, ó. Então, ficou que o trabalho das forças não conservativas é igual, vai juntar esse Kf com o F, e esse Ki vai juntar com o I. Isso. Então, olha o que eu cheguei à conclusão, que o trabalho das forças não conservativas é igual, ó,
que é a energia cinética final mais energia potencial final? Energia mecânica final. E essa soma que é a energia mecânica inicial. Então, é isso aqui que eu queria chegar na aula de hoje, pessoal. O que essa equação está nos dizendo? Que toda vez que houver forças não conservativas, que vão estar realizando um trabalho, exemplo, apareceu a força de atrito. A força de atrito é uma força não conservativa. Ela faz a velocidade do sistema parar, ela diminui a energia do sistema, a energia mecânica do sistema, tá? Porque tem outros tipos de energia, né, gente? Energia térmica, por exemplo, energia sonora, tá? Tô falando da energia mecânica, é só potencial com cinética. Então, se tiver atrito, por exemplo, ó, então, quando você calcular o trabalho da força de atrito, você vai ver que esse trabalho vai dar exatamente igual à variação de energia mecânica do sistema. Entendem isso? Então, ó, imagina que você tem uma pista que é rugosa, e esse bloquinho vai sair dessa posição e vai parar, ele vai parar bem aqui, ó. Antes ele foi lá, arremessado com uma velocidade inicial, vamos supor que ele tinha uma energia cinética, de novo, de 10 joules. Então, vamos pensar, olha, qual que é a energia mecânica do bloco nesse ponto A? A é a soma da cinética com as potenciais. Eu vou considerar que aqui eu estou no chão, minha potencial é 0, então a minha energia mecânica ela é toda cinética e vale 10 joules. Concordam? Então vamos calcular a energia mecânica no ponto B. É B, a soma da cinética, mas o bloco parou. Então a cinética é 0. E as potenciais também 0. Então é B é igual a 0. Então note, houve variação de energia mecânica. Esse não é aquele caso do bloquinho que sobe, lançado, que a energia dele ficava constante, nem do bloquinho sem atrito na mola, que também ficava constante. Então, aqui houve variação da energia mecânica. E quem gerou essa variação? A força de atrito que realizou um trabalho. Porque o tempo inteiro atuou aqui uma força de atrito, o tempo inteiro nesse deslocamento, ó, atuou uma força de atrito. Então, se você pegar lá a força de atrito, que é μ vezes a normal, que é o F, multiplicar pelo deslocamento que esse bloco fez, e multiplicar pelo cosseno de θ, que vai ser cosseno de 180, você vai calcular isso e vai achar menos 10 joules. Porque, olha, o trabalho da força de atrito é exatamente a variação de energia mecânica do sistema. Entenderam? Então, é isso que a gente vai usar para resolver os exercícios. E se não tiver essas forças não conservativas? E se não tiver, F é igual a EI. Delta E é igual a 0. Energia mecânica é conservada. Tá? Então, vamos ver, isso vai clarear fazendo um exercício, que eu vou começar com, deixa eu ver. Pode ser esse aqui mesmo. Vamos aplicar todos esses conceitos nesse exercício aqui. Então, olha, um bloco desliza com velocidade de 4,7 metros. Põe presente para mim, por favor, gente. De 4,7 metros por segundo. Então, bem aqui nesse ponto, a velocidade é 4,7 e a altura dessa pistinha é 4 metros. A pista não possui atrito, exceto na parte mais baixa, cujo coeficiente de atrito vale 6. Então, nessa parte rugosinha aí, o coeficiente é 0,6. Calcule a distância desão percorrida pelo bloco até parar. Então, a gente tem que resolver esse problema. A gente podia fazer esse exercício por lei de Newton, achar a força resultante, achar a aceleração, aplicar naquelas equações da cinemática e achar o desão, tá? Não quero fazer por energia. Então, vamos lá.
colocar nosso formulário aqui, que vocês vão me ajudar aqui. Trabalho, FD cosseno de θ, energia mecânica K mais U, e aí pode ter delta E é igual a zero, ou delta E é igual ao trabalho de forças não conservativas. Então, vamos lá, ó. Eu quero achar a distância desão que esse bloco vai percorrer. Pessoal, em exercícios de energia, primeira coisa que você vai se perguntar é: a energia mecânica do sistema é conservada? Então, você vai ver que às vezes a trajetória do bloco é muito longa, então você vai ter que dividir esse problema em trechos. Existem trechos que a energia vai ser conservada, existem trechos que não. Então, resolve isso por trechos. Eu vou fazer esse exercício muito passo a passo, depois cada um vai seguindo a sua velocidade aí, tá? Então, o que vocês respondem? A energia mecânica é conservada ou não? Não, porque tem a força atrito. Isso, mas então o que é muito útil também nesses problemas, pessoal, é a gente estabelecer pontos de referência, tá? Pontos, os mais importantes para o céu. Então, o primeiro ponto do alto eu vou chamar de A. Esse ponto que ele está chegando aqui na pista, eu vou chamar de B, e o ponto que ele para, eu vou chamar de C, tá? Então, o que eu percebo? Que, na verdade, eu posso identificar dois trechos nesse movimento. O trecho de A até B, que é um trecho sem atrito, e como ele é sem atrito, não existem forças não conservativas, então a variação de energia mecânica desse bloco é igual a zero. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que se o bloco tem 10 joules de energia mecânica aqui em cima, ele tem 10 joules de energia mecânica em todos os pontos, até o ponto B. Tá? Isso que quer dizer delta E é igual a zero. E no trecho, então, BC, existe força não conservativa, porque tem atrito, então eu vou usar que a variação de energia mecânica é o trabalho dessa força não conservativa. E aí vai ter que aparecer o D em algum lugar aí para eu conseguir resolver. Então, vamos lá. Passo a passo. Trecho AB. Variação de energia mecânica é igual a zero, significa, então, que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto A vale quanto? 4,7? Tem que ser a soma da cinética com a potencial, certo? Então, ó, energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Soma da cinética de A com as potenciais de A. O que é a cinética de A? Meio de M vezes a velocidade naquele ponto ao quadrado. O que são as... A não tem mola, então não tem elástica. Tem potencial gravitacional? Tem. Tem, se eu definir, por exemplo, o meu y igual a zero no chão. Não é isso? Se eu definir o meu y igual a zero aqui em cima, minha potencial nesse ponto é zero. Tá? Você tem que ver o que é mais interessante para você. Nesse caso aí não faz diferença. Então, eu vou definir o meu y igual a zero aqui embaixo. Então, tem potencial, que vai ser mg, vezes aquela alturinha A, que é 4 metros. Então, isso tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Então, vamos lá, ó. Eu conheço a massa do bloco, pessoal? Não conheço. Então, eu vou jogando esse M aí, tá? Então, vai ser meio vezes a massa, vezes a velocidade, que é 4,7 ao quadrado, mais, então, 9,8 vezes M, vezes Y lá, ó. A altura lá em relação ao meu Y0. Eita.
Então, vai ser 4. Então, isso aqui vai ser igual a EB. Então, vai ficar tudo em função de M mesmo. Quanto que tinha dado isso aqui? Deixa eu ver, vai dar 50,25. Então, ó, achei que a energia mecânica no ponto B vai ser 50,25 vezes M. Tá? Aí tem muita gente que... Sabe o que muita gente faz, pessoal? Que sai no embalo aqui, ó. Coloca esse EB aqui. E desembola o EB. Fica assim, vai ser igual a meio de MVB ao quadrado mais MG. Sai desembolando e acha o VB. Acha a velocidade no ponto B. Eu não te pedi a velocidade no ponto B, tá? Se você achar, você só vai perder tempo aí fazendo. Por que eu não vou desembolar para achar o VB? Porque não pediu, na verdade, eu estou precisando achar onde que o D vai aparecer. O D vai aparecer no trabalho da força de atrito, que trabalho é força vezes deslocamento. Deslocamento é aquele Dzão lá, né? Então, pessoal, o que eu preciso é do ΔE. O ΔE é a energia de C menos a energia de B. Tá? Então, eu preciso só do EB mesmo, não preciso da velocidade do ponto B. Se eu sei o EB, se eu sei o EA, eu sei o EB, né? Então, ok, terminei essa primeira parte, vamos para a segunda aí, ó, do trecho BC. Trecho BC, variação da energia mecânica, a final, que é C, menos a inicial, que é B, é igual ao trabalho de FAT. Sabe como é que eu sei que é só um trabalho de FAT que não tem nenhuma outra força? Na verdade, você tem que olhar para o seu diagrama de corpo livre, né? No seu trecho BC, as forças que você tem são peso, normal e força de atrito. O tempo inteiro. Peso e normal não realizam trabalho, a única força que tem aí não conservativa é o FAT mesmo. Então, o EC. EC é quanto, gente? EC é a soma da cinética no C com as potenciais de C. Que dá quanto? Cinética no ponto C dá quanto? 0. 0, porque ele vai até parar, né? Então, cinética 0, potencial 0, porque eu defini no chão. Então, 0 menos 50,25 M é igual agora ao trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito é força, que é FAT, que é Mi, vezes a normal. A normal é quanto? MG. Então, ó, isso aqui, ó, é FAT, que é igual a Mi vezes a normal. Ok? FAT vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que é 180. Então, apareceu o sinal de menos aqui, ó. Então, a gente chega à conclusão, ó, que menos 50,25 M é igual a... Quando fizer essa conta aqui... Deixa eu ver. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, Sim. por enquanto tá tranquilo. Sim. Então, eu vou cortar os M's, ó. Corto os sinais de menos, consigo achar o D. Então, o D vai ser igual a
8,55 metros. Ok? E aí, beleza. Depois eu falo isso. Entenderam a lógica? Olha para o enunciado, vê qual trecho tem conservação ou não. É uma receita de bolo, mesma coisa também. Vê qual trecho tem conservação ou não e usa ou ΔE igual a zero ou ΔE igual ao trabalho das forças não conservativas. Essa questão pediu o D, questão vai pedir a compressão máxima da mola, o outro vai pedir a velocidade num dado ponto, mas é tudo a mesma coisa, tá? Essa aula termina às 10h40, gente? Isso. Posso passar para esse aqui? Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Então, vamos lá. Mas aqui, vocês viram a nota da prova lá, deu tudo certo? Sim, e aí, viu o vídeo? Você já chegou a avaliar? Não, Ah, ainda sim. não. Ah, não, então tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem da prova, resolução, lá tem as respostas, mas, né, se alguém ainda não conseguiu resolver, tiver dúvidas, me manda, tá, gente? Então, ó, vamos ver se vocês vão resolver isso aqui comigo. É um corpo de massa M, representado na figura abaixo, é solto a partir do repouso de uma altura H, sobre uma rampa curva sem atrito. Ok. Então, parte abandonado, né? Parte do repouso. A mola fixa no pé da rampa tem constante elástica K. O corpo colide com a mola, provocando uma compressão nesta, até ficar momentaneamente em repouso. Sendo o K a energia potencial acumulada na compressão máxima da mola, o G a energia potencial gravitacional em H, e a M a energia mecânica, pode-se afirmar que. Estão entendendo o problema? O bloco a pista é sem atrito, o bloco parte lá de cima do repouso. Ele fala que aqui em cima a energia potencial chama o G. Então, a gente pode definir nosso Y igual a zero aqui embaixo, não é isso? E ele fala o seguinte, que quando... então, o bloco vai descer, né, galera? Ele vai descer, vai chegar aqui e vai empurrar a mola. Quando ele empurrar a mola toda, né, ela vai parar, todas que eu digo é assim, até ela parar momentaneamente, né, até o bloco parar. Quando ele faz isso, a energia armazenada, ele está chamando de UK. E EM seria, então, a soma das energias cinéticas com as potenciais. Então, vamos ver o que vocês acham das alternativas. Ó. A energia mecânica, EM, tem o valor máximo na parte plana do trajeto? Na verdade, é o mesmo valor, né? Como não tem atrito. O mesmo valor em todos os pontos do trecho, você diz, né? Isso. Concordam, pessoal? Antes de tocar na mola, né? Que depois que faz a compressão, aí já tem uma outra força agindo. Tem. Não, mas então, peraí. Porque a mola está na parte plana. Isso. Então, ó. Letra A. A energia mecânica tem o valor máximo na parte plana do trajeto? Parte plana envolve tudo. Antes de bater e batendo. Não, mãe. Então, não. Acho que não. Não. Mas qual que é a justificativa? É porque contando tudo, né? Quando bate, já tem uma outra força empurrando ela. Então, não fica o valor máximo dela. Mas nós estamos perguntando o valor máximo da energia mecânica, hein? Energia mecânica. No caso, a energia cinética e a energia potencial gravitacional é convertida em energia potencial elástica, né? E energia cinética, eu acho que é só a energia
A energia mecânica é só a energia cinética e a potencial gravitacional, no caso, não é? Não. Soma Isso de é. todas as potenciais. Ah, então a elástica, então, faz Entra parte também. disso. Ah, então, Isso. beleza. Mas então é que é verdadeiro ou falso? Falso. A energia mecânica não vai ser zero, não? Na parte plana? No sistema todo. Não. Por Não. quê? Porque no começo ela já tem uma energia da massa, por causa da rampinha ali. E é sem atrito. Ó, então eu quero tirar as dúvidas, tá, gente? Eu quero que as dúvidas apareçam. Então, ó, Bárbara, não é zero. O que é zero é a cinética no, vamos chamar de pontos aqui, né? Então, vamos pegar pontos aqui. Então, ó, nesse ponto, vou chamar de A, o ponto que ela está aqui, ó, imediatamente antes de bater na mola, vou chamar de B, e quando comprimir a mola, no máximo, vou chamar de C. Então, Bárbara, no ponto a velocidade é zero, então a cinética é zero. Mas tem potencial gravitacional, que é mg vezes o hzinho. E não tem elástica nesse ponto. Então, se eu fosse criar uma expressão para energia mecânica no ponto A, seria cinética zero, elástica zero, seria só mgh. Então, ela não é zero. Concorda? Sim. Aí, gente, com números é mais fácil, tá? Vamos supor que eu fiz essa conta da altura, me deu a massa, me deu G, e eu achei 20 joules, tá? Lá em cima. Se eu perguntasse para vocês, aqui, ó, vou chamar isso de um ponto D, e perguntasse, qual que é a energia mecânica no ponto D? O que vocês iam responder? Ou tem que fazer conta? 20 Teria que fazer joules, junto. no caso. É, porque não tem atrito. Isso é a Exatamente. soma das duas energias, é a potencial e a cinética. Isso. Então, no ponto B, é 20 joules, porque quem respondeu isso para você foi o enunciado. O enunciado já falou que é sem atrito. Não tem atrito, não tem nenhuma outra força não conservativa, é 20 em todos os pontos, pessoal. 20 aqui na curvinha, aqui na retinha, imediatamente antes, quando a mola foi toda comprimida, porque a energia mecânica é conservada. O que está acontecendo, que mudou, não importa, tá, Wagner? Se tem uma força que bateu, vai aparecer a força elástica mesmo, quando o bloco começar. Mas o que a força elástica vai fazer? Simplesmente converter a energia cinética que chegou ali em potencial elástica, tá? Então, ó, antes vai ter só altura, tinha 20 joules ali. A altura vai virando o quê? Da energia potencial gravitacional vai se transformando em cinética. Vai passar lá na rampa com alta velocidade, né? Até chegar na molinha ali é só energia cinética, porque a gravitacional é zero. Então, toda a potencial foi convertida em cinética. E agora a cinética vai ser convertida em potencial elástica. Tanto é que o bloco vai parar, né, gente? Então, quando o bloco parar, quer dizer que converteu tudo em potencial elástica. Tá bem? Então, ela tem o valor máximo na parte plana do trajeto? Não. Mas a justificativa é que ela tem os valores iguais em todos os pontos, tá? Então, a A é falsa, a B é falsa, que a B já fala que tem valor mínimo, não tem máximo nem tem mínimo. E a letra F também está errada, porque fala que tem valor mínimo na parte superior da rampa. Alguém não entendeu isso? Então, vamos pensar a letra C. Ó, a energia cinética do bloco antes de colidir com a mola é maior que a energia potencial elástica lá no ponto que comprime toda? Essa é verdadeira. Que mais? Mais Porque opiniões? Para falar, vai. é porque converte a energia, né? A mola, no caso, então
Antes de colidir, ela é maior. Mas olha só, Wagner, a definição que ele deu é que o K é o valor de energia quando a mola está toda comprimida. Então, vamos supor assim, você calcula o valor da energia quando a mola está comprimida e dá, sei lá, 15 joules. A energia cinética do bloco imediatamente antes de colidir com a mola é maior do que 15 joules? É isso que você está me dizendo? Não, eu falo assim, que antes de colidir ali, ela tá num valor fixo. No caso não É porque, seria que... engraçado que sempre tem alguém que fala isso mesmo, porque acho que pensa assim, quando chega perto da mola, não tem energia elástica, então a cinética vai Isso. ser maior. É isso que você quis dizer, né? Você está certo nesse sentido, mas não é isso que ele está perguntando. Ele está falando o seguinte, que se você fizer essa conta da energia cinética, e vamos supor que você achou 15 joules, na verdade não é 15 joules, é 20, né, gente? Que a gente já viu que eu dei esse exemplo Conserva. do 20, né? Então, imediatamente antes da mola ali, a energia cinética é 20. Agora, amassa a mola até parar e calcula essa energia potencial, o K. Ela vai ser o quê? Maior, menor ou igual a 20? Essa que é a pergunta. Ela vai ser igual a 20, porque o bloco irá parar. Ele não terá mais movimento, não terá mais energia cinética. Então, essa energia cinética será convertida totalmente em energia potencial elástica. Isso, porque o sistema é conservativo. Entendeu? Entendi. Então, é maior, falso, é igual. Muito bem. A energia cinética. Aí já matou, né? A energia cinética imediatamente antes é menor? Não. A energia cinética imediatamente antes é igual ao K. Esses exercícios de letras confundem, né? E troca por um número, tá, Wagner? Que aí você não cai nessa. Sim. Ok, pessoal? Estão começando a sacar o esquema de fazer? Deixa eu ver um mais simples aqui. Vou fazer só mais um, tá? Aguenta aí. Vou fazer esse. A aula de quarta é uma aula só de exercícios, tá? É quarta-feira, né? Nossa aula? Isso. Isso. Então, evitem faltar aí, tá, gente? Porque vai ser síncrono de exercícios. Então, tá, vamos fazer esse exercício de trabalho aqui, que fala, a figura mostra como varia a força F que atua sobre uma partícula em função da posição. A partícula se move em linha reta sobre uma superfície horizontal sem atrito. Então, aqui está o meu eixo X, ó. Eu estou deslocando lá de 0 até 8 metros, né, ao longo do meu eixo X, e a minha força varia enquanto eu ando em X. Com base nesse gráfico, pode-se afirmar que, vamos ver uma por uma aí, o trabalho realizado ao longo de todo o percurso resulta numa variação de energia cinética positiva? Tem como eu demonstrar isso ou dar um argumento bom? Vocês estão deitados debaixo das cobertas, gente? Acorda aí, meus filhos. Essa pegou mesmo. Esse aí, no caso, seria a força final menos a inicial, mas não é isso. Em relação de trabalho com energia, aquele teorema lá da energia cinética final menos a inicial. Isso, então por aí, ó. Então você vai no teorema lá. Então, letra A. Lembra do teorema? O teorema me diz que
O que significa, então, uma variação de energia cinética positiva? Pelo teorema, é que o trabalho total foi positivo, certo, Júnior? Sim. Né? Ou seja, vocês têm que ser capazes de olhar para esse gráfico e perceber se o trabalho total realizado por essa força é positivo. No caso aí, eu acho que é, não é? No caso, Mas como é que é? Tem que provar, galera. É negativo que tá caindo a força normal ali no caso, né? Não, a força tá caindo, que ela tava em 10, aí foi para 0, aí depois foi para negativo, -5. Mais ninguém aí não, gente? no caso, se a força está caindo, a velocidade está caindo também, né? Nesse sentido aí. Isso. Não. Cuidado com isso aí, ó. Eu posso ter, Júnior, se eu tô com um bloquinho aqui, É meio que andando para trás. a minha aceleração está caindo. Minha taxa com que eu aumentava a velocidade está diminuindo, mas eu continuo aumentando a velocidade. Tá? Gente, então entende isso? É como se aqui eu estava fazendo uma força de 10 newtons, estava com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ah, agora eu estou fazendo 8, caiu para 2 metros por segundo ao quadrado. Você ainda está acelerado. Tá? Então, não é isso aí, não. Gente, lembra do que é trabalho. O que é trabalho mesmo? O que é trabalho de uma força? E nesse caso, ó, vou pegar o caso mais simples, tá? Que é esse trecho aqui, ó. Um trecho de 0 a 2 metros, a força não é constante? Se a força é constante, quanto que foi o trabalho feito no trecho de 0 a 2 metros? Trabalho de uma força constante é força vezes deslocamento, ó. 10 vezes 2. Trabalho de uma força constante é força vezes deslocamento vezes cosseno de 0. Aqui ele falou que a força está no mesmo sentido do deslocamento lá no eixo X. Então, o trabalho nesse primeiro trechinho foi 20 joules. Então, o que eu teria que fazer? Calcular o trabalho em todos os trechinhos. Nesse trechinho, o trabalho nesse trechinho que foi 0, ó, que a força é 0. Aí, nesse aqui, ó, esse trabalho aqui foi negativo, ó. O trabalho nesse trechinho aqui. Pessoal, quando eu falo que o trabalho é a integral de f de x, o que significa isso aqui geometricamente? Que eu falei lá na aula. A soma de todos os caminhos percorridos. Que dá, no fim das contas, a área, não é isso? Lembra que quando a gente pegou aquele caso de uma força que variava assim, ó, F em função de X, a força não era constante, a gente dividiu os deslocamentozinhos e teve que ficar computando o trabalho de cada deslocamentozinho, no fim das contas, dá a área sobre a curva. Não é isso? Então, geometricamente, o trabalho significa a área sob a curva de força. Então, você tem que calcular essa área e ver se ela dá positiva ou negativa. Então, ó, calcula a área verde é positiva. Por quê? Porque a força é positiva. A área vermelhinha desse triângulo é negativa, que a força é negativa, ó, tá? Então, quando eu fizer essa área aqui, ó, essa área é a área do trapézio. Então, é base maior, que é 4, mais base menor, que é 2, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. Então, dá 30. Essa área aqui dá 30 joules. Positivo. E essa área do triangulinho aqui vai ser a base é 2, ó, de 6 a 8, vezes a altura é menos 5, ó, base vezes a altura dividido por 2. Então, dá menos 5. Então, o trabalho total é a soma de 30 com menos 5. Certo?
Então, trabalho total, nós achamos que deu 25 joules. Então, o trabalho realizado ao longo do percurso resulta numa variação de energia cinética positiva? Sim, porque você calculou e viu que o trabalho total foi positivo. Dúvidas aí, pessoal, na relação do trabalho com a área da curva? Porque o trabalho é a integral da curva. Não é isso? Geometricamente é a área sob a curva. Pega a curva e... Aliás, é isso aqui, ó. Isso aqui eu até desenhei errado aqui, ó. É a área sob a curva, né? Então, pega a curva preta lá, ó, e faz a área até cair no eixo. Então, essa aqui, ó, pega a curva aqui, ó, faz a área até cair no eixo, ó. Vai dar igual, mas eu só colori errado. Tá? Letra B. A energia cinética não é afetada pelo trabalho? Falso. Porque se o trabalho total foi positivo, a energia cinética é afetada e aumenta, né? A velocidade da partícula é variável em todos os trechos do percurso? Falso. Por quê? Ali de 10 até 2, por exemplo, é constante. E de 4 a 6 também. Ó, o trabalho de 10, nessa parte do trecho lá de cima, de 4 a 6 tá certo, foi Wagner que falou aí? Isso. Aí o... Não, de 0 a 2, né? De 10 a 2, né? De 0 a 2. Então, de 0 a 2, Wagner, o trabalho é positivo. Sim. Se o trabalho é positivo, deu um número lá, que a área lá vai dar 20, isso. Uhum. Se deu 20, deu variação da energia cinética. Então, a força foi constante, mas teve trabalho, então teve trabalho total, teve variação. Então, você está certo no trecho de 4 a 6. Porque de 4 a 6 não teve trabalho, que a força foi zero. Continua zero. Isso, se não teve trabalho, não teve variação da energia cinética, tá? Entendi. O trabalho realizado entre 0 e 8, ou seja, na trajetória inteira, resulta numa diminuição da energia cinética? Falso, porque a gente viu que aumenta. O trabalho é nulo entre 0 e 8? Não, calculamos e deu 25. O trabalho realizado pela força é sempre positivo? Não. Não, porque no trecho de 6 a 8, a força é negativa, o trabalho é negativo. Então, aí é letra A mesmo. Beleza, então, pessoal? Então, é isso. Na quarta-feira, a gente continua com os exercícios. O Bernardo, que é o monitor, disse que a monitoria está adesão muito baixa. O máximo que apareceram lá foram 4 alunos até hoje. Eu sou coordenadora da monitoria. Então, pessoal, depois seria bom ter um feedback seus da monitoria. Se vocês não acham que virtual de monitoria não vale a pena, se não gostam da monitoria, se vocês puderem me dar esse feedback, principalmente quem já participou, ou mesmo que fala assim, essa monitoria no sentido virtual não está valendo a pena, se vocês puderem me dar um feedback, eu vou agradecer, porque ajuda a gente a melhorar o sistema lá, tá? Então é isso, galera. Boa noite para vocês. Obrigada aí pela atenção e até quarta-feira. Boa noite. Até mais. Boa noite. Até mais. Valeu, Obrigada. professora. Boa noite. Valeu. Boa noite, professora. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada.